À primeira vista. Olá, bem-vindo ao 23º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Hoje, como é perceptível, não estou como habitualmente no estúdio da ESC-FM. Estou sim no meu quarto, em Azambuja, a cumprir o período de isolamento social. No entanto, com a esperança de tentar trazer algum conforto àqueles que acompanham o podcast, nesta fase mais difícil vou continuar a fazer episódios do Humor à Primeira Vista. Claro que a qualidade de som não vai ser a mesma, a dinâmica também vai ser ligeiramente diferente, mas nesta fase faz todo o sentido estar presente. Aliás, vou oferecer mais conteúdos. Neste fim de semana vou estrear uma rubrica no Instagram do podcast, em humoraprimeira-vista.podcast. Vai funcionar como uma espécie de clube de leitura. É sugerido que todos vejam um espetáculo de comédia e em cada episódio, eu e um convidado falamos um pouco sobre o espetáculo. No final, fica sempre a sugestão para o próximo espetáculo e assim sucessivamente, pelo menos até terminarmos este período de quarentena. Aproveitem e deixem já sugestões de espetáculos. Mas hoje o meu convidado é Nelson Nunes. Pela segunda vez converso com um não comediante profissional, porque de espírito é com certeza. O Nelson é escritor, já foi jornalista e foi a partir do livro que publicou em 2016, Com o Humor Não Se Brinca, que criou o podcast e tornou-se pioneiro nestas andanças de entrevistar humoristas em podcasts portugueses. Na altura, acompanhou-se de Fernando Alvim. Vamos tentar os dois fazer várias recomendações de humor com as quais se podem entreter neste período, que espero eu, seja de quarentena. O Nelson hoje está no Humor à Primeira Vista via Zoom para mostrar o amor que tem por Jimmy Carr. Bem-vindo, Nelson. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Pá. São umas condições extraordinárias, mas é assim que tem de ser. Exato. Já foste, no entanto, já conheces o estúdio da ESC-FM, já foste a um podcast da ESC-FM. Exatamente. Ponto Final Parágrafo. Exatamente. Com a Magda. Agora, com a Magda, e agora está mais renovado o estúdio, mas numa futura oportunidade, quando voltarmos à normalidade, voltas lá. Faço questão de convidar. Ótimo. E queria começar aqui uma pergunta que acho que nesta altura de quarentena faz muito sentido, que é: o que é que tens feito? Porque estamos todos obrigados a estar em casa. Exato, está tudo a bater com a cabeça nas paredes. Aqui especificamente, se tens consumido alguma coisa de comédia? Como é que tem sido eu preciso fazer um preâmbulo antes de nós começarmos esta conversa sobre comédia. É assim, eu continuo a gostar de comédia e continuo a ver algumas coisas de comédia, mas não tem nada a ver com o que eu via antes de escrever o livro e na altura que andava a fazer o podcast com o Alvim. Eu acho que posso dizer, de certa maneira, que me fartei. A sério? Okay. Eu continuo a gostar das minhas coisas e de vez em quando vou rever uma coisa ou outra. Às vezes há um especial que me desperta curiosidade, mas já não... Por exemplo, agora há pouco tempo vi o do Mark Maron. E aguentei 20 minutos porque já naquele não me dá pica. Mas... Foi o que saiu agora? Sim, o End Times. Okay. Como é? End Times Fun. Isso. Mas, por exemplo, não vi por acaso. Mas, por exemplo, vi o do Pete Davidson e adorei. Vi-o todo, de uma ponta à outra. E ele conseguiu aguentar o meu fartanço de comédia. Mas sim, de vez em quando vejo algumas coisas, mas já não tanto como de antes. Ok. Era isso, a minha pergunta também ia nesse sentido, porque nós já não te ouvimos a falar de comédia desde que terminou o podcast. Já foi há 2 anos, talvez? Sim. Um ano e tal? Então, houve uma altura que eu saí porque andava com outros trabalhos e não estava a conseguir acompanhar o podcast com o Alvim, e depois regressei, mas devo ter feito 3 ou 4 entrevistas, e a última foi com o Jimba, salvo erro. E essa última, se não me engano, foi para aí fevereiro ou março do ano passado. Portanto, sim, mais ou menos um ano ou um ano e meio que acabou. Desculpa, continua. Diz. Não, força. Tu tinhas dito, usaste uma expressão que eu achei interessante, que é que te fartaste. E eu às vezes, não é que esteja farto, porque acho que não estou, mas às vezes preciso ali de uma pausa também, porque
às vezes tenho semanas em que vejo 2, 3 especiais de comédia e fico, epá, e depois na outra vejo um e já não estou dentro. Sim. Epá, eu também acho que o facto de a coisa ser um fenómeno, nós agora levamos com uma torrente de especiais de comédia e o que significa que papamos, eu posso dizer asneiras? Podes. Papamos muita merda, não é? Porque é isso. E mesmo em Portugal, eu quando andava a fazer o podcast achava que era de mau tom e continuo a achar que é de mau tom dizer pá, aquele não presta. Mas pá, eu sinto muito isso em Portugal, que nós temos, sei lá, vou ser muito simpático, vou dizer que temos 30 comediantes bons. Okay. Pá, e o resto precisa de trabalhar bastante. E eu acho que estou a ser simpático em meter lá 30. Não estou nada a ser simpático. Espera aí, também estou a exagerar. Deixa-me lá pensar. Então, no livro, aqueles 12... Aqueles 12? Os 12 mais grandes, os 12 grandes e os outros eram 16. Tenho aqui o livro já agora. Aí está. Então, eram 12 mais 16, salvo erro. 12 mais 14, uma coisa assim. Pois, eu já não me lembro no epílogo, tu meteste vários. Pá, pois... Eu não sei de cor. Eu diria... Sim, vou manter o número aí nos 30. Eu acho que há 30 bons. E quando digo comediantes, não esquecer, não estou a incluir atores de comédia. Estou a falar de pessoas que escrevem o próprio texto, ok? Porque aí, se metesse atores de comédia, pá, o número rebentava, não é? Sim. Mas pessoas que escrevem o próprio texto, boas, eu acho que são muito poucas para aquelas que existem. E não é tipo uma sentença final, não sei o quê. Não, é uma questão de trabalho e acho que as pessoas... E há muitos deles que eu acho fracos que também têm a ver com serem novos. E depois há outra coisa que é o gosto. Por exemplo, deixa-me lá ver. Eu não adoro o que o Batáguas faz, mas não o acho mau. Acho que ele é dos melhores até, da geração dele. Okay. Eu não gosto muito do estilo do Teixeira da Mota, mas acho que é ótimo. Pois é isso. Estás a ver? Mas esses tu metias nos 30. Esses eu meto nos 30, claro. Exatamente. É isso. Depois há muita coisa que ainda não está lá. E a mesma coisa com os especiais da Netflix. Claro que são especiais da Netflix, têm outro andamento, são norte-americanos, têm aquele circuito todo e não sei o quê. Mas há ali muita coisa que... pronto. Sim, eu também concordo. Eu acho que com o desenvolvimento da indústria também há mais quantidade e a qualidade também. Sim, exato. Sim. E depois há é igual coisa, para todos, não é? Claro, e depois há essa coisa do gosto também. Claro. Por exemplo, há pouco tempo, infelizmente eu não... Mas foi uma rapariga que viste Sim. Então, há algumas humoristas norte-americanas que eu ultimamente tenho gostado bastante. Como a Iliza Shlesinger, a Nikki Glaser. Sim. E há pouco tempo vi outra que adorei, e aquilo não é nada, eu achei muito estranho até ter gostado, porque aquilo não faz nada ao meu estilo. É a Taylor Tomlinson. Ela agora tem um especial, não é? Sim, o Quarter Life Crisis. Eu ainda não vi, mas já ouvi falar bem. Aquilo é muito sobre relacionamento, e ela ter ficado de noiva e depois aquilo acabou e não sei o quê. E é aquela história antiga do stand-up comedy sobre homem e mulher, não é? Que a gente acha sempre que aquilo já não tem nada de novo. E eu achei muita graça a maneira como ela expõe o texto dela. Achei fixe. Tem que ir ver. E não dava nada por aquilo, mas fui lá do género, agora tenho aqui uma hora meio morta, não dá para ver um filme, não me apetece ver uma série, deixa lá ver isto. E fiquei agarrado àquilo. Ok. E eu não queria estar a pôr-te na posição de queimar pessoas, mas nessa parte tu disseste os 30. Sim. Em relação aos outros, achas que é uma questão de gosto pessoal, ou achas mesmo que a pessoa as pessoas não têm qualidade para chegar lá? Era o que eu estava a dizer. Eu não acho... Ou seja, a questão não tem nada a ver com gostos, como eu já disse. Mas por exemplo, aquilo que estavas a dizer do Batáguas, tu podes não gostar muito do Batáguas, mas consegues ver que ele tem qualidade. É isso. Eu acho que gosto e qualidade são coisas diferentes, e muitas vezes as pessoas confundem e misturam. Por exemplo, eu gosto de Offspring, mas Offspring é uma merda. Eu sei
Eu sei que gosto daquilo, mas não presta. É muito fraco. É muito fraco no sentido da construção e da composição, etc. Aquelas são sempre os mesmos acordes e as mesmas sequências e não sei o quê. Portanto, aquilo não tem nada de muito original. Em sentido contrário, como eu dizia, o Batagas ou o Teixeira da Mota, eu pessoalmente não gosto, mas acho que são muito bons a fazer aquilo. Okay? Tem a ver com a qualidade do texto, a originalidade do material que escrevem, a maneira como o entregam em palco, essas coisas todas. Isso são factos, são coisas objetivas. Em relação aos que não são bons, pá, não é uma tipo, não é para sempre, não é do género. Aparece um gajo que tem 19 anos e não escreve bem, ele não vai não escrever bem para o resto da vida, não é uma coisa que se trabalha. E isto para dizer que naqueles que eu vejo que não são bons, eu acho que eles deviam ser mais críticos com o texto deles, porque muitas vezes são aquelas piadas que a gente já viu 70 vezes ainda hoje vi alguém a fazer. Pá, é uma piada que até o Miguel Sousa Tavares já fez, que é, as pessoas vão comprar papel higiênico porque estão todas borradas. Meu, isso não tem graça, porque o primeiro gajo ou o segundo gajo que fez podem ter tido eventualmente alguma graça, mas eu também acho que é uma piada um bocadinho preguiçosa, porque é uma coisa muitíssimo direta e muito rápida e não sei o quê. Certo. Pá, mas haver 50 gajos a fazer a mesma piada e veio um humorista que supostamente devia ser profissional a fazer a cena e diz assim: malta, o pessoal foi comprar papel higiênico porque está com medo de se borrar. Pensa noutra coisa. Porque isso é das duas uma. Ou não estás atento ao que é que os outros estão a fazer, isso também é um problema, ou estás a dizer a primeira coisa que te veio à cabeça. E o humor nunca... Pá, não é nunca, mas eu acho que é uma coisa mais trabalho. Eu acho que é mais trabalho de texto do que estás a disparar logo as primeiras cenas que te vêm à cabeça. E mesmo, às vezes, pá, eu sinto isso, por exemplo, quando eu escrevo coisas nos livros, nem se compara, porque os livros têm um critério muito mais elevado. Eu escrevo a primeira vez e depois eu vou rever e depois eu vejo outra vez e depois toma lá para o editor e depois o editor diz: olha isto aqui, e eu revejo uma quarta vez ou uma quinta vez e não sei o quê. Pronto, aí tem outro critério. Mas às vezes escrevo coisas nas redes sociais e o que eu sinto é que muitas vezes os humoristas deviam fazer este trabalho, que é: tu tens uma ideia, formulas a ideia de uma maneira e carregas no publicar, mas se calhar não devias carregar no publicar, devias ler aquilo e pensar: espera aí, é mesmo assim que eu quero dizer ou não? Há alguma maneira disto ter mais piada, sendo a mesma piada mas formulada de outra maneira? Será que isto conseguia ter outra piada? Será que eu conseguia fazer o setup de outra maneira e não sei o quê? E esse trabalho de revisão e edição, antes de tu disparares logo a primeira coisa que te vem à cabeça, pá, há muitos humoristas que eu vejo aí que nem sequer têm cuidado com pontuação. Aquilo só se percebe mais ou menos o que é que eles querem dizer para a terceira leitura. Pá, isso não é eficaz, não é direto. Isso o que significa é que estás a fazer scroll e vês aquilo e dizes: o que é que isto está para aqui a dizer? Nem cheguei lá, olha, caguei. E pronto. E a tua oportunidade perdeu-se ali. Eu sei que as redes sociais também são uma coisa, são um tipo laboratório, não é? Para ver se uma piada resulta ou não resulta, mas para tu veres que a tua piada resulta, tens de, acho eu, entregar minimamente fixe para o leitor, não é? Okay. Acho eu. Queria pegar no livro. Tu já disseste, na altura entrevistaste 12 comediantes e depois ainda tinhas uma parte que era os miúdos, como tu chamavas. Sim, os promissores, sim. Os promissores. Sim. Neste caso, os 12 humoristas, tenho aqui anotado para não me falhar nenhum, era o Ricardo, era o Espereira, o Marco, o Herman, o Luís Franco Bastos, a Joana Marques, o Nilton, o Salvador Martinha, o José de Pina, César Mourão, João Quadros e Bruno Nogueira. Certo. E desde que escreveste este livro já passaram 3 anos e meio, principalmente neste último 3 anos e meio, sensivelmente, principalmente neste último ano e meio, desde ali do final de 2018, a indústria teve claramente um boom. Ou seja, sim, se tivesse a planear este livro agora, provavelmente terias que entrevistar, não digo substituir, mas acrescentar se calhar mais alguns capítulos. Sim. Quais é que eram os capítulos que acrescentavas? A quem é que entrevistavas? Ok, em primeiro lugar havia uma mudança a fazer, que era dos miúdos. Eu já podia
pelo menos uma pessoa nos grandes. Pelo Que é? menos uma, que é o Coutinho Vilhena. Ok. Porque o Coutinho Vilhena está... O Coutinho Vilhena para mim vai ser uma espécie de Nogueira. Que é tão inventivo naquilo que faz e transforma tanto o modelo clássico da comédia que ele não é um stand-up comedian, ele já é outra coisa. Ele já deu um salto para uma cena totalmente Principalmente que a maior série e que mais ele teve. fixe do que só, entre muitas aspas, stand-up comedian. Uma coisa que me deixa muito satisfeito é que mesmo ao fim de 3 anos e tal, dos grandes, eu não mexia ninguém. Tipo, não está aí ninguém a mais. Talvez só a menos. Talvez pusesse também, provavelmente nos grandes, diretamente, a Mariana Cabral, a bomba na fofinha. Já punhas nos grandes, então? Yeah. Então ela nem passava pelo... Não. Pelos... Não, porque ela neste tempo teve uma promissores. explosão gigantesca e ela é formidável a escrever. Formidável. Depois tem... É verdade que tem a ajuda que dá... Enfim, é uma ferramenta que lhe serve bem, que é a edição nos vídeos. Ou seja, aquilo ao vivo nunca funcionaria daquela maneira, não é? Mas ela usa muito bem essa ferramenta e depois ajuda também o facto de ela escrever muitíssimo bem e ter muita graça. Portanto, eu acho que é... Até por uma questão de suporte em que ela entrega a comédia dela, melhor do que qualquer outra pessoa, nesse modelo, ela ia imediatamente para os grandes também. Ok. Então tinhas 14 capítulos, um com a Bomba na Fofinha, a Mariana Cabral, e outro com o Carlos Coutinho Vilhena, é Exato, sim. Adicionavas mais alguém? Nos grandes, eu acho que não. Deixa-me pensar. Eu tenho uma memória muito má. Eu vou-te dizer aqui quem é que tinhas na altura no interlúdio, como chamaste. Sim. Era a Cátia Domingues, Certo. o Diogo Batáguas, o Guilherme Fonseca, o Carlos Pereira, o Daniel Carapeto, o Rui Cruz, Dário Guerreiro, Guilherme Duarte, Paulo Almeida, Diogo Faro, Boomerang, que é o Manuel Cardoso, o Guilherme Girinhas, Carlos Coutinho Vilhena e o Pedro Teixeira da Mota. Eu, nos pequenos, não é nos pequenos, é nos promissores, acrescentava também agora provavelmente o Hugo Subtil, por ser tão novo e por já ter aberto espetáculos do Hugo Sousa e mais do Luís Franco Bastos. Exatamente, do Franco Bastos. Do Hugo Sousa por acaso não sabia, sei que ele abriu foi do o Luís Sousa, Franco Bastos. A última tour foi o Subtil que foi? abriu. Não sabia. E do Franco Bastos, exatamente. Eu não tinha a certeza, mas é que eu não estava a dizer, mas é isso. E foi também do Guilherme Duarte naquela série que ele tem dos preliminares. Precisamente. E incluía também, evidentemente, o Cláudio Almeida, não é? Porque o Cláudio Almeida gente... exatamente. Isto é gozar com quem trabalha. Isso. Porque um gajo que é chamado pelo Ricardo tem de ser formidável. E eu, infelizmente, não conheço assim tão bem o trabalho dele, mas tem de ser bom. Para ser chamado pelo Ricardo tem de ser bom. E, portanto, ia incluí-lo, de certeza, nos promissores. E quem é que achas que está ali na transição de passar para grande? Já falei do Coutinho de Vilhena. Eu acho que o Teixeira da Mota também, inevitavelmente. O Guilherme Fonseca, definitivamente. Achas que está a passar para grande? Acho. Por todos os modelos que ele tem experimentado, pelo Roda Bota Fora, pela cena com o Ricardo, pelo podcast que tem com a Rita, acho mesmo que está a saltar em vários formatos. Acho que está a saltar para os grandes. E agora eu ia dizer outra pessoa, esqueci-me. Quer dizer, é o Batáguas. Então, o Vilhena, o Teixeira da Mota, o Guilherme Fonseca e o Batáguas, acho eu. Sim. Okay. Acho que eram os que passava mais fácil. Estão no período de transição, acho eu. Okay. Se bem que o Vilhena não está em período de transição nenhum. Eu acho que o Vilhena já é um maior. Achas que já está, né? Sim. Repara. Abriu o pobre Nogueira. Olha só esta bitola. Pois, exato. E olha só esta bitola. O 5 para a meia-noite só faz aquela história da pressão no ar a gajos gigantescos. O Vilhena fez essa cena. Na altura da série, como é que se chama? Da série, O Resto da Tua Vida. Exatamente. Portanto, aí vês que ele já não é um promissor ou dos mais novos, ou não sei o que, já é outra coisa. Já explodiu.
E que neste grupo de promissores que apontaste na altura, há alguém que tu tinhas a certeza que ia. Tinhas a certeza ou tinhas uma confiança na pessoa que achavas que ela ia passar para o próximo nível e ainda não chegou lá? Ou depositavas mais esperança e a pessoa se calhar ainda não conseguiu cumprir? Deixa-me lá. Podes dizer os nomes outra vez? Desculpa lá. Digo. Então, Cátia Domingues, Diogo Batáguas, Guilherme Fonseca, Carlos Pereira, Daniel Carapeto, Rui Cruz, Dário Guerreiro, Guilherme Duarte, Paulo Almeida, Diogo Faro e os Boomerang. Então, estou aqui em dúvida. O Faro e o Guerreiro. E o Dário Guerreiro. Porque na altura em que eu estava a escrever o livro, ou pouco depois de eu ter escrito o livro, o Dário Guerreiro até fez umas coisas para o 5 para a meia-noite. Portanto, eu estava à espera que aquilo... Pois foi. De alguma maneira, ele desse o salto. E o Faro, de vez em quando, põe assim uns pezinhos tímidos em coisas mais mainstream. E agora está no 5 para a meia-noite. Exatamente. E ainda não está bem lá, mas também é uma questão de 1 ou 2 anos. Não é por falta de qualidade, definitivamente. Eu acho que o Faro é fabuloso também. E o Dário também. Okay. Sim. Ok. Houve, na altura em que lançaste o livro, havia a questão dos humoristas do Norte que não tinhas entrevistado. Sim. E também houve já passou muito tempo e eu também já não estou nesse meio, portanto também não faz mal. Mas eu lembro-me na altura de ter havido um humorista que me veio dizer: eu tenho algumas dificuldades em catalogá-lo de humorista. Mas ok. É humorista. Mas ele conta, queres dizer ele quem conta é? histórias. Vou arranjar serviços, mas paciência. Basicamente, os ataques que eram feitos na altura, eu recebi 3 ataques assim meio feios de pessoas a dizer: eu devia estar aí e não sei o quê. Sendo que um foi assim meio consertado de Malta do Norte, outro foi de uma atriz e outro vem de um humorista que diz uma coisa do género: pois, e não tens aí ninguém abaixo do Tejo? E eu digo: então, mas está aí o Dário. Sim, mas não está do Alentejo. E só faltava o gajo dizer: não está do Alentejo um gajo de óculos que conta histórias e não sei o que. Isto não é por cotas nem é por medida. Primeiro, o piver é meu e eu é que sei, não é? Ponto número 2. Eu achava e continuo a achar que essa pessoa, naquilo que eu queria e naquilo que eu queria contar e nas pessoas que eu queria entrevistar, não encaixava. Peço imensa desculpa. Mas o nome que está na capa é o meu. Lamento. É a vida. Se ele quer estar num livro, escreve um livro. É isso. Pronto. E atenção. Eu escrever um livro e pôr lá não sei quantas pessoas também não significa que as pessoas sejam as maiores do mundo ou as piores do mundo por estar naquele livro. Não, fui eu. Eu decidi sozinho quem é que eu queria ter no livro e tentei chegar às pessoas e consegui e entrevistei-as. É isso. Claro. Na prática é só isso. Não é mais nada. Não é indicativo de estes gajos são os maiores, estes gajos são os mais fracos, estes gajos são os mais cor de laranja, estes gajos são... não tem nada a ver com isso. Foram as pessoas que eu escolhi, pronto. Ok. E aquelas que eu acho que são melhores, by the way. Mas pronto. A minha pergunta aqui era se terias entrevistado alguém dessa parte dos humoristas do Norte, se achas que, porventura, tipo, pensando hoje em dia, sim, devia ter entrevistado esta pessoa. Nós na altura tivemos nós, quando eu digo nós, é eu e a editora, nós tivemos um problema que tinha a ver com o tamanho do livro. Eu posso dizer-te que o livro, o draft original tinha 900 páginas e o livro tem quê? 350? 351. Portanto, podes ver o que é que eu cortei dessas entrevistas. Mas era... Ou seja, não havia mais entrevistas? Não. Partes cortadas. Eram aquelas pessoas, mas, por exemplo, a entrevista do Marco era gigantesca, porque ele fez muita coisa na vida dele, e ainda bem. Pois, claro. E nós passámos tudo em revista, estás a ver? E então
pá, houve muita coisa que tivemos ou de reduzir ou de eliminar, enfim. Mas isso também causa outro constrangimento, que é incluir mais gente. Pá, por mim o livro tinha 70 pessoas, 70 não, 30. 30 pessoas. Mas... Aqueles 30. Exato. Mas incluía pelo menos 2 pessoas do Norte, mas não por serem do Norte. São pessoas que eu acho que valia a pena entrevistar. O meu Rui Xará, por causa do histórico que ele tem de andar a partir pedra em bares. Aquele homem é um herói. E ter feito os roasts e essas coisas todas. E eu acho que ele também faz bom texto. Acho que ele não tem a projeção que era merecida, mas acho que entrava no livro facilmente. E a outra pessoa seria o Hugo Sousa, porque eu acho que o gajo é hilariante. mas o Hugo Sousa é outra cena, não é de trabalho no texto, acho eu, ou pelo menos se é, aquilo parece tão natural que nem se nota que ele escreveu aquilo. Mas parece-me, e das vezes em que eu estive com ele, que o gajo é naturalmente hilariante, e isso também me ia interessar, do género, pá, como é que este gajo consegue estar numa pré-entrevista ou numa pós-entrevista a ter tanta graça como no palco ou durante uma entrevista. Ele é assim a toda a hora. Eu não sei bem que o rapaz não tem um esgotamento, mas eu acho mesmo naturalmente bom. Claro. Portanto, ele também entraria, mas lá está, não por ser do Norte, estamos nas tintas para isso. Sim, não é uma questão de cotas, era claro, uma questão eu não estou a fazer uma enciclopédia geográfica do humor em Portugal, meu. Não é isso. Eu fui entrevistar os gajos que eu achava que eram bons a fazer comédia. Cá. É isso. depois, entretanto, como eu já disse na introdução, isto virou podcast com o Fernando Alvim. Aquilo, eu agora não tenho aqui a data certa em que terminou o podcast, mas foi ali naquela altura em que poucos meses depois, foi naquele ano em que a comédia explodiu mesmo. Sim. Achas que foi azar, tipo, esse mau timing do fim do podcast? Não. Ou já estavam... Pelo contrário. Eu tive algumas conversas com o Alvin sobre isso. Porque, como eu te digo, nós entrevistámos aí umas 70 pessoas. E é verdade que fomos a zonas um bocado marginais do humor, do género. Entrevistámos muita gente muito pequena, mas muito promissora, como por exemplo o Mesquita. Fomos falar com o Jimba, que é humorista, mas não é bem humorista. Mas nós chegámos ali a uma certa altura, que tínhamos, sei lá, 70... Nós tivemos 70 episódios. Sim, ainda havia aqueles episódios especiais. Pois, de vez em quando fazíamos isso também. Exato. Pronto, e a conversa que eu tinha com o Alvin muitas vezes era, das duas uma, ou nós abrimos o leque e vamos começar a fazer, tipo, atores de comédia, ou nós vamos andar a ratar no fundo do tacho e a certa altura, estamos a entrevistar um rapaz que fez ontem uma cena de stand-up em Mem Martins. Não faz sentido, não é? Ele não tem grande insight sobre o que é fazer comédia ainda, não é? Não tem experiência, não tem vida, não tem mundo, essas coisas todas. E então andávamos ali meio, como é que a gente dá a volta a isto? Se começamos ou não, tipo, damos a volta agora, do género, vamos fazer os 70 outra vez todos, porque todos os humoristas estão noutro momento e não sei o quê. Pronto, e andámos ali assim meio, o que é que havíamos de fazer, não sei o quê, e depois acabámos por decidir, não, melhor é parar com o podcast. Se bem que, muito assim de vez em quando, nós conversamos e dizemos, se calhar fazíamos agora um episódio especial, não sei o quê, assim de surpresa, não sei o quê. Mas, só tem sido... Eu tenho ideias para outros podcasts, porque eu, como eu disse, eu também desinteressei-me um bocadinho da coisa. E não é desprimor nenhum, nem é por mal, mas, interessei-me por outras coisas e tenho ideias para outros podcasts, não sobre comédia, mas quem sabe, às vezes a gente pode fazer um episódio ou 2 ou 10, sabe-se lá, não sei. Foram 71 episódios, estive a ver. Pois, estás a ver. Dos 30 que eu estava a dizer, pronto, é fazer as contas, como dizia o Guterres. Vocês foram o primeiro podcast de entrevistas a humoristas portugueses
que teve mais sucesso. Eu acho que ainda tinha havido uma coisa chamada Stand Up Underground um bocadinho antes. Sim, esse podcast, eu achava esse podcast giro. Aliás, eu fui lá quando lancei o livro. Era com. Por acaso Epá, não sei. lá Acho estou que era o eu. Miguel Neves, não era? O Miguel Neves, sim. E era mais alguém. Eram outros dois rapazes. Era um humorista alentejano. Caraças, pá, eu já. Não sei, Espera já não aí. lembro. Eu já te digo o nome. Sim, mas achas que, por exemplo, agora existem. Não, existe o meu podcast, existe o Extraordinário, às vezes também entrevista comediantes. Sim, houve aquele do Neutel da TSF. O Neutel, não sei se está parado, se não, mas. Eu acho que ele está a existem fazer outro bastantes. podcast agora, que é o Histórias Histórias Anónimas. Isso. Sim. Não tenho certeza se ele vai voltar ou não, mas Pois, não sei também. existem vários. Sim. Sentes que és um bocado responsável por esta vaga de podcast, porque no fundo foi o livro e que depois originou o podcast Sim. que depois deu isto tudo. Pá, responsável eu sou pela minha casa e nem sempre, olha que eu vivo sozinho. Pá, responsável, não sei, eu acho que foi uma coisa que eu disse à minha editora na altura. Eu apresentei o projeto a meio de janeiro de 2016 e o que eu disse ao meu editor na altura foi: pá, se eu não fizer isto agora, inevitavelmente vai haver quem tenha esta ideia. Eu, enquanto andava a escrever, eu acho que foi perto do fim do tempo em que andava a escrever um livro, descobri que havia um tipo nos Estados Unidos que tinha feito exatamente o mesmo, chamado Mike Zacks. Um livro Mike Zacks? Eu até apontei aqui os nomes dos livros. São dois, na verdade. Um chama-se Poking a Dead Frog e o outro chama-se And Here's the Kicker. E na verdade ele foi entrevistar humoristas. Pá, eu acho que ele não fez todos os grandes, não sei o quê, mas também porque os Estados Unidos são muito... Estados Unidos, pois. Mas pá, os dois livros devem ter, sei lá, 50 entrevistas, pá, aí não sei, é um absurdo. Isto para dizer que a ideia que eu tive era mais ou menos inevitável que alguém a tivesse depois, quer dizer, eu não era nenhum eliminado. Eu lembrei-me daquilo e fui, pá, meio por sorte, meio por competência, acho eu, espero eu, o primeiro a conseguir executar. Foi isso. E no caso do livro. No caso do podcast, o mérito não é meu, o mérito é do Alvin. O Alvin entrevistou-me na prova oral e disse-me assim... Aliás, eu reparei... Pá, tu, quando dás entrevistas sobre livros que escreves, tu conheces muito bem os livros, não é? Ou seja, quando tu escreves um livro, tu conheces muitíssimo, quase conheces à página o que é que foste fazer, o que é que disseste naquela página, não sei o quê. Depois, com o tempo, a coisa esfuma-se um bocado, mas sei lá, eu sei qual é que é o segundo capítulo, ou quem é que foi a segunda pessoa que eu entrevistei para este livro, essas coisas todas. E tu notas, quando te estão a entrevistar, quem é que leu e quem é que não leu. Quem é que diz as perguntas assim, meio no ar, meio vagas e não sei o quê. Pá, eu nesse dia, na prova oral, eu notei claramente que o Alvin tinha lido. E o Alvin, no fim, diz-me: pá, eu li este livro de uma ponta à outra porque eu sou maluco por isto e eu acho que nós devíamos fazer uma cena qualquer. E eu, pá, não é que eu hoje tenha muita experiência, mas na altura não tinha quase nenhuma. Aquilo era o meu segundo livro e aquele foi o primeiro assim grande. Eu com o primeiro não tive assim uma grande projeção, quer dizer, falei em 2 ou 3 sítios, mas foi só isso. E ouvir o Alvin dizer-me aquilo, ponto número 1, fiquei assim meio fogo na cena e ponto número 2, pensei, é o Alvin, deve dizer isto a todos. E então, pronto, não liguei muito. E depois fui ao canal Q e ele entrevistou-me outra vez e no isto fim... é a vida ao vivo. Exatamente. E ele diz-me exatamente a mesma coisa. E diz, pá, nós ainda vamos fazer qualquer coisa relacionada com este livro. E eu comecei a pensar, pá, se calhar o gajo também falar a sério. Enfim, logo se vê. Também não vou estar aqui a fazer grande pressão. Ele tem lá a vida dele, não é? Tem lá os milhões de coisas dele para fazer. E então, pá, deixei a coisa andar. Pá, passou para aí, sei lá, 2 semanas. E ele manda-me uma mensagem pelo Facebook e diz-me, pá, manda-me o teu número. Um sábado de manhã, imagina. E manda-me o teu número para a gente conversar. E eu dei-lhe o meu número. E ele ligou-me e disse, pá, bora fazer um podcast. E daí a uma semana estávamos a entrevistar o Pombares e o Teixeira da Mota.
em Belém. Depois entrevistámos mais tarde o Ricardo e o Guilherme Duarte, e o episódio do Ricardo serviu como primeiro. Eu acho que depois o segundo foi o Teixeira da Mota, salvo erro. Acho que foi o Guilherme Duarte, por acaso. Foi? Pronto, então deve ter sido isso. Foi. Porque nós tínhamos ali uma questão, porque os 2 primeiros episódios, ou seja, os episódios com o Pombares e o Teixeira da Mota não tínhamos gravado ainda com equipamento assim muito fixe, e então pusemos aqueles dois para habituar os ouvintes a uma coisa com mais qualidade, do género. Isto vai melhorar, agora vamos ter uma coisa assim, uma qualidade assim um bocado mais ranhosa, mas depois isto melhora outra vez. E foi isso, portanto, o mérito do podcast é dele, não é meu. Ele é que pôs as coisas a mexer. Fixe. Ok. Mas estavas a dizer de ideias de podcasts que tinhas? Sim, tenho. Queres tenho 2 ou 3. Eu não posso revelar porque senão depois gamo. Mas é relacionado com o quê? Se podemos Então, saber. uma delas tem a ver com. É um podcast de entrevistas, novamente a pessoas que eu admiro, mas numa onda de falar sobre a profissão delas, mas não naquela coisa do então, como é que foi fazer este disco? Não sei o quê. Não é essa cena. Eu pretendo fazer outra coisa, noutro registro e noutro. Mais fundo. Com outro objetivo. Eu quero chegar a outros sítios que não essa coisa normal das blitzes e da imprensa, genericamente falando, de como é que é o teu processo criativo, essas coisas. Não. E depois há o outro que eu quero fazer, mas também de entrevistas, mas numa onda. São, na verdade, as 3 ideias são de entrevistas. O segundo é numa onda mais pessoal e procurar mostrar de certas pessoas aquilo que elas nunca mostram nos mídia. E esse é provavelmente o mais difícil de executar, porque eu acho que é preciso teres alguma confiança com as pessoas, ou teres uma técnica. Ou seres um entrevistador do caraças e conseguir chegar lá, e eu ainda tenho algumas dúvidas se sou ou não sou essa pessoa, mas também estou assim meio a marinar a ideia. E a ideia de podcast mais forte e que eu vejo a acontecer mais em breve está relacionada com um livro que eu estou a escrever agora, e o meu plano é acabar de escrever o livro e assim que esta coisa do vírus passar, começar a trabalhar no podcast e tentar lançar o podcast mais ou menos ao mesmo tempo do livro. Sendo que aqui é como a coisa está aí, estás a ver? Não posso estar a dar muitos detalhes. Mas estão as duas coisas relacionadas. Desculpa? A solo? Sim, sim, a solo, sim. Vamos falar um bocadinho de Jimmy Carr, que foi o comediante que tu escolheste. Vamos, pois claro. Nós falamos sempre sobre um comediante. Ok. Neste caso tu escolheste o Jimmy Carr, porque, aliás, quem ouviu com o Humor Não Se Brinca sabe que tu falavas várias vezes dele. Portanto, não foi uma escolha que me tenha surpreendido. E nós temos aqui uma rúbrica, começamos já por aí, que é o Quem Me Dera Ter Sido Eu. Quem me dera ter sido eu. Portanto, Nelson, tu escolheste um beat do Jimmy Carr que gostavas de ter sido tu a escolher. Nós já vamos ouvir um certo do beat, mas queria que explicasses porque é que escolheste este beat. Eu escolhi esse beat por 2 motivos. Porque englobam o estilo do Jimmy Carr clássico de... Estava a faltar a palavra em português. Ele é... One-liner? Não. Ele é deceptive. Ele faz um setup todo orientado para um sítio e de repente a guinada para o outro lado é tão violenta que tu não tens outro remédio se não rir. Por mais agressiva que seja a piada. E esse beat que ele tem abarca muito bem aquilo que ele é na carreira toda. E a segunda coisa é a morte. E eu gosto muito do tema e como ele inclui a morte
com um outro tema muito mais agressivo, que eu não posso estar a explicar se não estrago o beat. Certo, sim. Eu Já acho vamos que ouvir. é das coisas mais fixes que ele tem. É esse engano constante que ele nos faz. E muitas vezes com uma poupança, uma parcimónia de palavras que é impressionante. O gajo consegue... Às vezes ele faz piadas que são só o setup. Ou seja, ele põe-te o setup durante... Ele diz-te 4 palavras e aquilo parece o setup. E o silêncio dele faz perceber que aquilo já é a piada. Que ele não tem de dar a punchline. Parece aqueles microcontos, não é? Totalmente. Yeah. Aqueles microcontos. E antes de ouvirmos o beat, já agora acrescentavas aqui a explicação de porquê Jimmy Carr, porque este fascínio por Jimmy Carr. Se há alguma razão que vês. Há uma razão, se bem que eu, devo confessar, mas é isso, eu devo estar muito cansado. Eu ontem, quando tu me pediste um beat, andei a ver, vi para aí 45 minutos de Jimmy Carr. E vi aquilo, e por um lado havia algumas piadas que eu me lembrava, e quando a gente já sabe as piadas já não se ri, não é? Mas havia outras coisas que eu vi e ficava assim, ok, está bem, está giro. E eu já não tinha, já não me fazia rir como antes, mas é o que eu digo, o mal é meu, claramente. Não tenho problemas nenhum em assumir isso. O Jimmy Carr tem uma importância quase poética para mim. Eu, para aí em, sei lá, 2012. Então, eu como toda a gente, via o Levanta-te e Ri, via o Herman, essas coisas todas. E vi o Herman na fase tardia. Depois apanhei o tal canal, porque eu nasci em 86, portanto não apanhei o tal canal. Só apanhei aquelas reposições mais tarde. Mas vi o Levanta-te e Ri, etc. E foi isso. Não liguei mais a comédia. Eu leio muito, mas não sou um leitor de livros de comédia. Não é uma coisa que me atrai ainda hoje. Mas depois, eu para ali, sei lá, 2012, acho eu, ou 2011, fiquei desempregado, na altura da crise. E enquanto andava à procura de emprego e essas coisas todas, havia muitos tempos mortos e dei por mim a andar à procura de... eu não sei se andei à procura, mas eu acho que tropecei num clipe qualquer dele. E achei aquilo fixe, achei bem escrito e fazia-me rir. E então, acontece que eu fiquei totalmente obcecado por ele. E vi os especiais todos que o gajo tinha, e vi-os assim, vezes e vezes sem conta, e às vezes dava por mim a escrever as piadas dele só para ver qual é que era o aspecto daquilo na página, sabes? E depois comecei a tentar perceber o que era comédia e tipo, como é que se fazia e qual é que era a coisa por trás, quase que aquela onda de nós vemos os mágicos e depois queremos aprender como é que os mágicos fazem um truque. E depois comecei à procura dos nossos e entretanto, felizmente arranjei emprego, essas coisas todas, mas o fascínio pela comédia continua lá um bocado e é por causa dele que eu tenho esta ideia de fazer o livro dos humoristas. Portanto, agradeço ao Jimmy Carr se gostaram do livro. Se não gostaram, culpem-no. Mas se gostaram, agradeço. Portanto, daí o meu fascínio. E o ano passado fui vê-lo e claro que eu sabia aquelas piadas todas de trás para a frente, mas ele tem sempre piada pela entrega, pelo texto, porque às vezes diz qualquer coisa que nós não nos lembramos assim tão bem. O gajo é impressionante mesmo. Vamos então a ouvir este beat que escolheste do Jimmy Carr, que está incluído num pequeno vídeo no canal do próprio, que o título é The Most Offensive Encore, portanto já vemos aqui. Pois, que é outra coisa que ele faz bem, que é fazer piadas ofensivas. Vamos então escutar. It's basically telling you about what it's like being famous. What it's like is people ask you to do things, and it's nice to say yes, because normally it's fun stuff. Do you want to be on Top Gear? Yes, I do. Do you want to do a Jubilee? Yes, I do. Do you want to come and visit a hospice? It's palliative care for teenagers. Yes, I do. I got that call about 6 years ago. I said, yeah, I'll go. I didn't know what some of those words meant. It transpires, palliative translates to dying, and I found myself in a situation where I went, well, I've got to go. I've said I'll go. I'm thinking, this is going to be shit. I went there, was genuinely, I couldn't believe what a fucking arsehole I am.
because it was genuinely inspirational. It was brilliant to go. If you get a chance to visit a hospice, go to a hospice. They're amazing. There's a girl in there. She just turned 15, pretty little thing, and she's a massive comedy fan. And she had all the DVDs, seen everything on YouTube, like really into it. And she was really flirty and really tactile. And I thought, what? All she wanted was a kiss. And I thought, well, where's the harm? She's going to be dead before she can testify. Foi então o beat do Jimmy Carr. Eu sei que foste vê-lo ao vivo quando ele veio a Portugal, certo? Eu vi-o na quinta fila. Oh, São Jorge. Foi assim uma... Quase que lhe podia tocar. Quase que levava com os perdigotes dele. E Luís C.K., por acaso agora ele também veio a Portugal, foste ver? Não, porque lá estás. Não. Já bateu naquela fase. Já estavas naquela fase? Sim. Aliás, o Jimmy Carr também já estava naquela fase. Mas o Jimmy Carr tinha mesmo de ir ver, não é? Era o mínimo. Mas eu basicamente parei de ir a essas coisas. Não, já não dá pica. Eu acho que isso é interessante. Tu achas que é uma fase, ou seja, achas que vai terminar? Ou Não faço achas a que já mínima estás ideia. assim? Não faço a mínima ideia. Eu, não sei se eu passei para outra... Por exemplo, tu ontem pediste-me para recomendar livros de comédia, especiais de comédia e podcasts. E andei a esgravatar no telefone e tenho para aí, sei lá, eu ouço para aí 30 podcasts. Sim. E devo ter para aí 2 de comédia. E tive que andar aqui assim, a meter assim meio à pressão, 2, pronto. Livros de comédia, como eu disse, não os leio. E especiais de comédia também tive de andar a esgravatar, a ver se me lembrava de alguma coisa, não sei o quê. Depois pus algo. Sim, mas eu também fiz esse exercício, sabes? Eu achava que ia ser muito mais fácil para mim. Mas a seguir já vamos aí às recomendações. Mas ainda sobre essa questão, porquê que achas que estás nesta fase, como tu dizes? Consumiste tanto que te fartaste? Se calhar é isso. Se calhar não... E depois é aquela coisa, como é tão raro eu ver alguma coisa que me surpreenda mesmo, ou que eu acho, isto está mesmo bom, mas lá está, o ónus está todo em mim, não está em quem faz, quer dizer, se aquilo tem audiência e se tem muita audiência e se as pessoas se riem com aquilo, nada contra e por favor. O mal é mesmo meu, não digo isto com ironia nenhuma, é mesmo estou a assumir que não é para mim. Mas eu acho que também tem a ver com... Eu mudei bastante de interesses nos últimos tempos, sabes? Porque, na verdade, os meus livros são muito variados. Eu só estou interessado em comportamento humano. A minha pergunta-chave, quando faço o livro dos humoristas, é: porquê que estas pessoas querem a vida inteira subir para um palco, seja ele qual for, e fazer rir os outros? Claro. Assim como eu faço o livro a seguir e a minha pergunta é: porquê que estes cavalheiros se querem meter numa cozinha e dar comida a outras pessoas para toda a vida? Ou como é que estas pessoas vivem depois de terem sido enxovalhadas na net? Portanto, são sempre perguntas que têm muita base de interesse humano. Não é que eu seja... não sou fanático de redes sociais, não sou fanático de chefes de cozinha. Sei algumas coisas, é um tema que eu gosto, não é? Porque também não podia estar a escrever sobre uma coisa da qual eu não gostasse, porque para escrever um livro é uma coisa... Mas que a comédia era um sentimento diferente, porque tu próprio admitias que eras um fanboy de quase todas as pessoas que entrevistaste. É verdade, era diferente, tens razão. Mas é isso, eu acho que depois o interesse esmoreceu um bocado e eu não sei, às vezes também penso se não será há aquela coisa de não conheces os teus ídolos, não é? Eu adorei conhecer alguns, não todos, alguns ídolos. E ainda hoje falo de vez em quando com alguns deles. De vez em quando falo com o Ricardo, falo com o Marco, com o Nogueira mais espaçadamente, mas também falo com ele. Mas o meio em si dá-se um bocado à psicopatia. Pois dá. Pois, tu também deves saber, não é? Porque, há 4 ou 5 cavalheiros que são malucos, são chafrados. E têm uma
uma visão da realidade desproporcionada. Acham que mereciam estar num sítio, pá, no Olimpo, mas não, pá, não dá, aquilo ainda não dá. Tem de trabalhar um bocadinho mais, acho eu. Ou ver às vezes coisas do género, aquele que é maior que eu roubou-me a minha ideia. Não, pá, se calhar a tua ideia não era assim tão original, é uma coisa que se faz com muita frequência. Tipo, nós às vezes quando éramos miúdos também fazíamos aquilo. Não é a tua ideia. Pá, tu fazes aquilo, eles também quiseram fazer e eles têm um bocadinho mais de audiência. Porque enfim, são as pessoas que são e já têm naturalmente mais audiência, mas se calhar também têm mais graça, não é? Portanto, pá, como o meio também se dá um bocado à psicopatia, também... Quiseste afastar um bocadinho. Também me desencantou, sabes? Tu achares que... Também há essa coisa, essa ideia de tu... como os comediantes têm muita graça e oferecem uma aparente alegria, tu achas que eles são todos boas pessoas. Mas não se dá esse caso, não é? Não são todas boas pessoas. Boa parte deles são esgraviados. Mas tiveste alguma experiência assim menos confortável a entrevistar comediantes? 2 ou 3, não para o livro, mas no podcast. No podcast tive 2 ou 3 que foram assim meio... Hostis, se calhar é uma palavra pesada, mas foram... pá, não foram propriamente afáveis, não é? Ok. E... enfim, não... pá, não é um meio que seja assim muito fixe. Pá, há pessoas fixes, sem dúvida alguma. Há bastantes pessoas fixes. Outras nem por isso. Sim, é um bocado também, como em todas as áreas, não é verdade? Sim, mas os humoristas, por exemplo, os chefes também têm alguns malucos. Mas eles têm todos uma atitude. Primeiro, eu acho que eles são muito mais profissionais, no sentido de nós temos uma indústria, se estivermos todos juntos, a indústria, isto dá jeito a toda a gente. Quer dizer, eu agora vou dizer nomes ao calhas e não estou a meter ninguém no assador, está bem? Mas imagina, ao calhas, a pessoa sabe que se for à comercial, isto é, o Avilés sabe que se a pessoa for à comercial, ele está a ajudar toda a gente, ele não está a evidenciar-se perante o outro grupo todo. E o contrário acontece da mesma maneira. Ao passo que na comédia, agora é mais complicado, porque agora posso mesmo ofender gente. Mas imagina, o Gustavo vai à comercial e o Nelson está em casa a roer-se todo. Porque é que não fui eu aquele bandai? Estás a ver? Esses dois grandes humoristas. E nos humoristas isso acontece muito mais, não há assim uns grupos, depois há uns que atuam assim de uma maneira muito solitária e lá está, psicopata. Mas não há esta ideia de grupo. E depois, como não há essa ideia de grupo e de eu aparecer ajuda a todos, ou aquele aparecer ajuda-me a mim também, ou aquele encher o meu arena também me está a ajudar a mim porque está a fazer a coisa, o mercado fluir para toda a gente. Isso cria muitas chatices, muitas coisinhas, sabes? Quesílias, não é? Sim, muita mensagem do WhatsApp às vezes. Olha aquilo. Às vezes parecem as peixeiras. Olha aquela, como ela vai. Vergonha. Então vem assim para aqui e disse assim não sei quantos, já não há não sei quantas. E pá, isso eu não acho muito fixe. Os chefes não têm isso, por exemplo. Achas que, por exemplo, eu noto, às vezes, eu já falei um bocadinho disto no início, mas às vezes noto que, por exemplo, falam muito bem de um comediante que eu vou ver solos e já vou com aquela expectativa disto ser bom, chega lá e não me surpreende assim tanto. E eu consigo ver que aquilo é bom, mas não me divirto tanto a ver. Certo. E isso acontecia muito, por acaso, com o Bill Burr.
Era um comediante que eu via e não conseguia gostar muito. Aham. Mas o último O especial último- dele, o último dele o é Paper Tiger, fenomenal. é muito bom. É fenomenal. E consegui ver e divertir-me mesmo. Mas às vezes também tenho esses lives assim de estar farto. Epá, não, agora não consigo ver nada. E depois consigo encontrar alguns comediantes que de repente estão a fazer uma coisa diferente e volto sempre. Yeah, Acho que pelo yeah. menos pá, eu também vou tendo ciclos. Se calhar isto para ti também Sim, pode ser um ciclo, sim, não sim. sei, quem sabe. Ou então às vezes eles também não são assim tão bons, não é? Às vezes pode ser Também, isso. Ou claro. seja, Depende por sempre do que exemplo, estás a ver. imagina que um amigo teu que não vê assim tanta comédia viu uma coisa e disse isto é a melhor cena de sempre e não sei o quê. Mas tu já trazes outra bagagem, não é? Portanto, tu vais ver aquilo Pois, não pois. com os olhos dele, mas com os teus. E é normal que às vezes vejas aquilo e digas, ok, está para aí no meu top 20, mas não é assim uma coisa fabulosa. Não é a melhor E- coisa de sempre. Sim, sim. e depois há outra coisa que é a expectativa do próprio, que tu trazes do próprio humorista. Por exemplo, agora Pois. eu adoro o Jeselnik, adoro o Anthony Jeselnik. E o último, pá, tu já vês com aquele embalo todo, todos os especiais dele que são formidáveis. E o último, para mim, já não foi assim. Já não gostaste? Olha, aproveitamos e começamos já aqui as recomendações de. Começamos mesmo pelos solos. Eu por acaso estava aqui, tive em dúvida nos meus, Aham. e o Jeselnik estava em consideração, mas depois acabei por não pôr. Mas tenho aqui um Eu escolhi o Jeselnik. E tipo todos. que escolheste. Todos. Ok. Até o último. Então, Todos. então começa tu então. Em quinto, quem é que. Não sei se Ok. ordenaste por. Não, por acaso não pus preferência. uma ordem particular, mas. Eu também não, então Eu- mandamos só 5. Eu fiz uma pequena batota. Eu incluí o Jeselnik, todos os do Jeselnik, como se fossem. Eu também fiz uma pequena batota, portanto. Pronto. Depois pus o do Bill Burr, estávamos a falar há pouco, o Paper O Tiger. Paper não é? Tiger. Yeah. Uhum. Pus este último do Jimmy Carr porque é tipo uma súmula de tudo o que ele fez de melhor. Foi o que ele trouxe cá e está na Netflix. E pus um clássico que é o An Evening with Robin Williams, porque o Robin Williams era fabuloso a fazer stand-up também. Pois. Yeah. Então, Paper Tiger, os do Jeselnik, O Robin que disseste Williams mais? e o Jimmy Robin Carr. Williams. Portanto, Faltam- 4, sendo não é- que o Jeselnik vale ali por 2, porque são muitos. Ok. Esqueci-me de contextualizar isto. Isto são os solos que nós estamos a recomendar para este período de quarentena. Isso. Para vocês se entreterem em casa a ver isto. E a maior parte destes estão na Netflix. Sim. O Robin Williams qualquer deve estar coisa no YouTube. deve estar no YouTube. Yeah. Exato. Ou HBO, talvez, não sei. Por acaso nunca vi esse do Robin Williams. Tenho que ver. Eu tenho aqui. Por acaso não temos repetidos, que é uma coisa gira. Também fiz batota. O James A. Caster, que é o Repertoire. Olha, São não vi. 4 espetáculos. Não vi. Olha, o A-Caster foi uma destas fases em que eu também estava assim meio. Não ando a encontrar nada que me agrade espetacularmente. E depois vi e achei aquilo tão diferente que fiquei muito surpreendido. E não é um comediante muito consensual, pelo que eu percebo. É um bocado. Não é tipo temas assim muito pesados, é mais silly, mais assim, muito experimental, acho eu. Depois o Daniel Sloss, Sim, sim. os dois Yeah. live shows que ele tem Yeah. na Netflix. E ele ainda tem outro que é o X, saiu o ano passado. Esse está é da na HBO, HBO. acho eu. Mas acho que não está ainda em Portugal. Não. Eu vi na net. Acho que Ok, ainda. ok. Agora estou a admitir aqui. Exato. Mas Mas olha que eu tenho quase certeza que vi isso na HBO quando saiu. se calhar já está. Se calhar Eu sei não, se calhar estou a fazer confusão também. Não tenho certeza. Eu não tenho HBO, portanto não sei. Ok. Isto já são solos um bocadinho para aí de há 2 anos, se não me engano. Sim. Estes dois. Mas são sempre bons, eu gosto muito de rever. Às vezes vou ver partes porque me lembro de uma piada ou assim. Depois Dave Chappelle, Sticks and Stones, o do ano passado, gostei muito. Claro, ótimo. Dimitri Martin, que é uma panca minha, o de Ok. Overthinker, que também está na Netflix. E o Mike Birbiglia, que é o The New One, saiu o ano passado. E é um bocado um monólogo. O stand-up é monólogo, mas aquilo tem algumas semelhanças
há alguns monólogos de teatro, tem uma parte visual e tal. Visual não, cénica. Certo. E é tudo sobre a nova filha dele. Essa é que ela Ok. é a premissa, portanto não estou a estragar o espetáculo. E aconselho, não sei se já viste, mas Não vi, aconselho. mas vou ver. Vou ver, vou ver É esses muito dois, o fixe. James A. Caster e o Mark Biblian. James A. Caster são 4. Ok, São 4 espetáculos. bora, temos Porque tempo. ele. Acho que são 4 ou 3. Não, acho que são 4. Ok, Que ali. E depois aquele liga. Estás a ver o sinal de cordas, a gente está a fazer 2 que sim, ligam. sim. Mas aqueles são 4 que ligam todos entre eles de alguma Yeah. forma. Ok, Vai tendo callbacks. É giro. ok. Depois, passamos aqui. Podcasts, pode ser? Bora. Diz-me aí os teus então. Então, As lá tuas está, eu tive de recomendações. fazer batota, porque primeiro não Não faz arranjei mal. 5, só tive 4, que pudessem ser assim mais ou menos comédia. Um é o do Conan O'Brien, que eu acho fabuloso, mas lá está, aquilo não é bem comédia, quer dizer, aquilo Não são é, umas não é? conversas, só que por acaso o gajo... Por acaso, eu tive. Muita gente anda a recomendar este podcast e eu fui ouvir o episódio com o Colbert, o Stephen Colbert, Sim, e o sim. do Ray Romano, que era um. Sei. E eu gostei muito dos dois, mas Aquilo, eu sempre achei que o Conan tinha este lado, não fiquei muito surpreendido. aquilo, Não de vez sei. aquilo de vez em quando vai para sítios muito profundos, pá. Pois Por vai, exemplo, pois vai. qual é que foi o que eu vi agora há pouco, que eu ouvi há pouco tempo? Foi o do Judd Apatow. Aquilo vai ali para uma zona muito dark. Eu não ouvi. Do início da carreira e que o gajo, tipo, os amigos dele eram o Jim Carrey e o Adam Sandler. Portanto, imagina como é que ele se sentia, não é? Porque eles eram astros e ele, E ele? e ele tipo, não era ninguém, não sei o quê. Portanto, esse podcast eu acho muito interessante porque, pá, é comédia, porque é o Conan O'Brien e porque o gajo é hilariante e porque consegue sempre disparar uma coisa qualquer que a gente não está à espera, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, aquilo entra assim nos caminhos muito tortuosos Pois. e fixe. Sim. E depois há outra coisa que é, desculpa, a assistente dele, eu acho que ouço aquele podcast só para ouvir a rir, porque as gargalhadas dela são impressionantes. Porque é a única coisa que ele também quase faz no podcast, porque Exato, sim. eles não É intervêm, verdade. basicamente. Pelo menos aqueles dois que eu ouvi. Yeah. Depois tem aqui outra coisa que eu acho que é muito refrescante em Portugal, que é o Vamos Todos Morrer, do Van der Dink. Uhum. Que é, Antena 3. está na Antena 3, mas aquilo Muito fixe. vem em formato podcast, portanto já estou aqui a fazer uma pequena batota. Mas acho mesmo formidável aquilo que ele faz e o tom com que ele faz aquilo é impressionante. Depois, Muito eu tenho dois podcasts que ando a ouvir. Um é porque eu sou meio geek de história. Não que eu saiba muita coisa, mas interessa-me saber assim episódiozinhos de coisas que tenham acontecido. Ok, giro. E há um que se chama, é uma coisa da BBC, que se chama You're Dead to Me. O que é que acontece? Há um apresentador, ele tem alguma graça, e ele chama uma historiadora para falar sobre um personagem qualquer da história. Sei lá. Há pouco tempo... Desculpa. Há pouco tempo ouvi um sobre o Napoleão, mas os anos da juventude do Napoleão. Ok, super específico. Super específico, mas aquilo tem uma razão de ser. Porque ele era um anhado, era meio nerd, não se dava com ninguém, tinha bué complexos e não sei o quê, e era assim um intelectualzinho que foi lançado lá para uma ilha não sei para onde, enfim. O que é que isto tem de especial? É que o historiador que conta a história tem alguma graça e é ligeiro a contar a história, mas depois o terceiro convidado é um humorista. Portanto, aquilo dá sempre para o torto. Tipo, há sempre... Pá, houve um episódio que eu ouvi sobre o Barba Negra, pá, que é alucinante. Tipo, a maneira como... Então, como é óbvio, o Barba Negra morreu, não é? E a maneira como eles o mataram, como o executaram e como depois usaram o cadáver dele como... tipo prémio, a dizer, estão a ver, nós demos cabo da pirataria, não sei o quê. Aquilo é surreal. Portanto, recomendo muito. You're Dead to Me, não é? You Are Dead to Me, sim. Eu sei Ok. que há um outro na mesma onda, mas eu tenho na minha lista, mas ainda não consegui ouvir, porque o que eu faço com podcasts é eu subscrevo um, ouço tudo, ou ouço tudo que me interessa, e depois passo para outro. Ok. E
ou seja, eu ando a ouvir aliás, já acabei de ouvir o You're Dead to Me e eles a certa altura falaram de um novo que estão a produzir no mesmo esquema que se chama Evil Genius. E o Evil Genius é agarrarem pessoas altamente benévolas da história, tipo o Gandhi, não sei o quê, e contar só coisas A parte más má. que eles tenham feito. Estás a ver? Portanto, também deve ser na mesma onda e deve ser fixe. Chama-se Evil Genius. Pronto. E o quinto é uma coisa chamada Pre-Dead Boys. Pre de PRE, não é? Sim, sim, sim. Dead Boys. E basicamente são coisas muito bizarras em torno da morte. Bem, eu não trouxe nada envolvendo morte. Tenho como sugestão para podcast. Eu fiz o exercício, tentei só pôr podcasts portugueses, que também são os que eu consumo mais. Os que eu consumo estrangeiros não são. Alguns são de humor, mas não, a maior parte não. É mais cultura pop, tipo o Bill Simmons Podcast, não sei se conheces. Sei. Cenas assim mais geral. Portanto, o ar livre, eu ouço, eu não sou um ouvinte muito fiel, vou ouvindo de alguns, mas acho que pelo estatuto que já tem é uma ótima sugestão e agora podem ouvir aquilo tudo, são mais de 100 episódios. Tu fazes aquilo o quê? Uma vez por semana? Não. Ele não tem bem uma regularidade, mas eu acho que houve ali os períodos em que ele faz mesmo completamente regular, normalmente é assim. Um parênteses, Depois desculpa, há um. o Salvador Martinha é um dos grandes fiches também da comédia portuguesa. Ele e o Luís Franco Sim, Bastos. sim, sim. E Luís Franco Bastos ia pegar, eu ia sugerir o Hotel, só que o Hotel, que eu acho que é uma cena muito fixe e muito inovadora, mas agora está parado, então eu ia sugerir o outro que ele tem, que é na RFM, que é uma informação privilegiada, que eu acho que ele encontrou ali o formato certo para ele em rádio, claramente, acho que está muito fixe. Depois, é um podcast que eu ainda só ouvi 2 episódios, mas eu gostei bastante do formato. Acho que é uma coisa diferente, que é o Prisão Preventiva, que é de um comediante novo que se chama Tiago Almeida. Ele não é muito conhecido ainda, mas eu gostei da ideia do podcast, porque ele mistura ali, ele era advogado e ele mistura as leis Uau! e há ali um jogo com uma lei fictícia e leis reais para os convidados tentarem adivinhar. Gostei. Depois, o Terapia de Casal com o Guilherme Fonseca e a Rita da Nova, já falámos, que acho que é muito fixe, eles têm uma dinâmica bastante engraçada e quando levam terapeutas é sempre bacana. E por último, é o Bom Amigo, que é um podcast do Ricardo Couto, que é um comediante do Porto, em que ele também tem assim conversas muito. Não é bem humor, mas é sobre humor, que eu também gosto muito desse género. Não é aquele que levou lá o Cinel agora? Não, estou enganado. O Cinel, não, acho que não foi. Eu acho que ele agora não tem lançado, por acaso. Pá, não sei. Isso estás a confundir com uma coisa em vídeo, não é? Que eu não viste nada em vídeo do Cinel. Sim, estou a confundir com esse. Acho que estou a É confundir com o esse em copo, vídeo. é o copo meio Isso. cheio que é do Luís Exatamente. Gomes. Né? Yeah, isso. Eu ia dizer que estavas a confundir com o meu porque o sinal também veio cá. Não, mas não, isso já foi há mais tempo. Eu já vi há algum tempo, não é? Já foi há um bocadinho. Yeah. Eu este vi para aí, sei lá, uma semana ou duas, uma coisa assim. Sim, foi para isso. Exato, o Bom Amigo, para terminar, que é do Ricardo Couto. Tem episódios muito interessantes e vai mesmo a fundo na comédia. E tem mais, não são só humoristas, também ele convida outras pessoas. É bons amigos dele. Vamos Sim. aos livros, então. Já disseste que não lês muitos livros de comédia. Não. Mas fizeste aqui uma coleção de Sim, alguns. então. Os dois primeiros são aqueles que eu te falei há bocadinho, do Mike Zacks, que é o Poking a Dead Frog e o Exato. And Here's the Kicker. Eu, Não por são acaso, livros de comédia, mas são livros sobre comédia. são livros que eu já ouvi falar várias vezes e nunca li. Aqueles são Uma basicamente pena. conversas com gajos grandes da comédia norte-americana. E são... Ou seja, aquilo não tem um esquema propriamente dito de entrevista, do género. Não queres sempre só saber as mesmas coisas relacionadas com todos os humoristas, mas aquilo dá a ideia que são conversas mais naturais com eles. E tem muito a ver com o processo
mas dá-me a ideia que as conversas são sempre assim um bocado. Pá, são muito diferentes umas das outras. Ok. Ahm, Mais. mais, qualquer coisa do David Sedaris. Pá, isto é livro de comédia, mas não é só livro de comédia. E, pá, eu acho que em português só está traduzido um. Se Olha, não me devo engano. dizer uma coisa. No Com Amor Não Se Brinca, Aham, o episódio com o Ricardo, ali uma altura em que vocês pedem uma sugestão e ele dá o David Sedaris. Em que é exatamente. aquela história do Santa Claus Exatamente. Sim, na sim, sim. Holanda ou já não sei, assim Uma uma coisa coisa. assim, sim, sim, Epá, sim. aquilo é. Eu Ele, lembro-me sempre dessa história, é incrível aquilo. ele lançou um livro agora há pouco tempo chamado Calypso, que é incrível. É mesmo fabuloso. E Vou ler isso. mas o meu favorito dele, pá, eu tenho mesmo má memória. Aquilo chama-se. Não é Talk Dirty to Me. Espera aí. Lá vou eu à minha cábula outra vez. Uhum. Mas os livros que selecionaste a maior parte são sobre comédia, né? Neste do David Sedaris é mesmo comédia, mas os outros. Sim, 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 sim. Então, espera aí. Ok. Deixa-me lá ver. Então eu posso ir avançando com as minhas? Vai, força, força. Ok. Então olha, eu aproveito já para sugerir um que não sei se conhece, é do Nelson Nunes, que é o Ai, Como esse Não Se gajo. Brinca. Eh, que ainda acho que deve ser o único livro em português com entrevistas a comediantes, portanto, se Sim, claro quiserem que uma sim. cena nacional, aproveitem. Depois tenho, ainda em português, A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar, do Ah, muito Ricardo bom Araújo também. Pereira, que vale muito a pena. É Usei-o, mesmo, usei-o, acabei de o usar, tipo, anteontem para o meu livro novo. Tipo, citei-o numa cena. citaste o Ricardo Araújo Yeah, Pereira. sim, sim. O Ricardo desconstrói vários mecanismos do humor, Uhum. e dá vários exemplos e cita também muita gente, portanto é um livro bastante interessante para quem gosta destas conversas. Depois, o This is a Book by Dimitri Martin, é um livro do Dimitri Martin. Uhum. Eu ainda estou a ler, mas até agora está fixe. Que o Ricardo também cita às vezes como assim livros de comédia que ele gosta. Uhum. Ele sugeriu este, depois foi por isso até que ofereceram-me este livro. Pois o Egghead é do Bo Burnham, comediante. Ah, Ainda não tínhamos falado do Bo Burnham aqui, mas também podem ver sim, sim. há um solo dele que está no YouTube, que é o What. Podem ver, e o segundo está na Netflix, que é o Make Happy. Uhum. E o Egghead tem vários poemas, ele tem algumas, tipo haikus, aqueles poemas pequeninos, ele tem várias coisas. E depois o The Naked Jape, já que fazia todo sentido, já que é Jimmy Carr, Yeah, que yeah. é um livro do Jimmy Carr e mais uma senhora, agora Também não me lembro. não Também me não me lembro lembro. do nome, mas também é sobre mecanismos do humor, Yeah. e estas coisas. E ele, quando ele veio a Portugal, até fez uma sessão em que foi com o Ricardo, não sei se foste a essa sessão, Não fui, infelizmente não fui. foi antes do espetáculo que Sei. tiveram a falar sobre esse livro, portanto está a ter sido Uhum. interessante. Pronto, estas são as minhas sugestões de livros. Nelson, Ok. completando a tua. Então, eram aqueles dois do Mike Zex. Do David Sedaris, estava a sugerir o Calypso, mas há também, o meu favorito é uma coisa chamada Me Talk Pretty One Day, que é, Me Talk Pretty One Day. exato, é propositadamente mal dito, mas tem a ver com a história do livro, que são ensaios sobre a relação dele com o não saber falar muito bem. Ahm, depois tenho os discursos do Mark Twain, que foram agora editados pela Vida da China. Mark Sim. Twain é assim, tipo, pá, é obrigatório para todas as pessoas que queiram escrever comédia. É obrigatório, quase que, pá, dos tempos modernos é capaz de ser o primeiro, assim, a sério a fazer comédia, acho eu. Uhum. Acho eu. Se calhar estou a dizer um grande Olha, disparate. agora lembrei-me de um livro também fixe, que podia estar aqui nas recomendações, que é o Born a Crime, do Trevor Noah. Ah, sim, Também é da sim. tinta da Muito. China, editado É, em pá, português. muito bom, muito Pá, bom. vale muito a pena também. Yeah, yeah. E por último, pá, lá está, não é puramente de comédia, mas é curioso porque ainda hoje eu estou a fazer uma coisa, pá, nesta coisa da quarentena, nós
Acho que andamos todos a propor cenas uns aos outros para vermos e para Sim, lermos, sim. para combater um bocado o isolamento, porque nós começamos a bater um bocado mal se estamos Pois. sozinhos em casa, ou se somos só dois, ou só três, ou não sei o quê. Um, e então, eu estou a fazer uns posts diários com sugestões de livros. Ok. E hoje sugeri um livro que fez bastante diferença na minha vida, porque foi basicamente o livro que me fez querer mudar da área e ir para jornalismo e escrever e não sei o quê. Que é uma coisa chamada Uma Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. E o Bill Bryson é um tipo que, quando era mais novo, fazia muitos livros de viagens, mas não era o livro clássico de viagens. Ele ia aos sítios e encontrava as coisas mais absurdas e bizarras e meio que gozava com elas, ou contava-as, mas sempre com um tom muito jocoso. Pronto, e há um livro, todos os livros dele têm este tom. Por exemplo, ele lançou um agora, há pouco tempo, há, sei lá, 3 meses, foi para em novembro do ano passado, acho eu, chamado The Body. O livro saiu em português, está pela Bertrand. E é sobre o que é o nosso corpo, mas sempre com histórias altamente tolas e divertidas. Ok. Sendo que o meu livro favorito dele, e é esse que eu vou recomendar, é uma coisa chamada Na Terra dos Cangurus. E é sobre a viagem dele à Austrália. E é a cena mais maluca que eu li num livro, sempre. E olhem que eu leio muitos livros. Por isso, eu acho que o livro, infelizmente, ele está disponível em inglês. Eu acho que ele está esgotado em português, mas é uma pena porque todos os livros dele têm sido reeditados e editados e republicados em edições de bolsa e não sei o quê. Só este é que não, mas deve ser uma questão de tempo. E gosto mesmo muito desse livro e acho que não sendo comédia, acaba por ser comédia. Fica a sugestão. E acompanha então o Nelson nas redes sociais do Instagram. Estás a pôr no Instagram as Estou a pôr sugestões? no Instagram e no Facebook, mas Ok. sim, Instagram se calhar é mais fácil. Se quiserem sugestões de livros, então já sabem. Vamos a mais uma rúbrica aqui no podcast. Bora. O convidado conta sempre a história de como conheceu Ricardo Araújo Pereira. Ah, Não sei se estás a par lindo. de que toda a gente tem uma história Todos interessante. fazem isso. Todos fazem isto. E o Ricardo, o que é que ele fez? O Ricardo não fez, porque a rúbrica na altura ainda não existia. Porque ele foi, Ok, como ele mas foi era o. giro perguntar-lhe como é que ele tinha conhecido. Pois. Mas Ah, foi uma coisa que surgiu meio por acaso, porque de repente toda a gente tinha uma história interessante. ok, E a partir daí ficou. ok. E vamos ver a tua, não é? Ok, então a minha. Como é que conheceste o Ricardo? Araújo Pereira. Eu por acaso gosto muito da minha história com o Ricardo Araújo Pereira. Olha, Para ele há de ter sido totalmente indiferente. Para mim foi assim uma coisa, deve se imaginar, foi. Enfim, eu andava, eu andava a preparar o livro dos humoristas, ah, e andava a tentar conseguir as entrevistas, não é? E a primeira pessoa que me deu a entrevista foi o Marco, uhum, e, e a meio da entrevista com o Marco aconteceu uma coisa que eu achei muito bonita, que foi, ele parou a entrevista e disse, pá, isto que tu estás a fazer é fixe, é muito fixe, e, e eu acho que vai fazer bem à indústria e não sei o quê, e tipo ao nosso meio, e por isso, se precisares de ajuda a chegar a alguém, diz-me e eu ajudo-te. E eu fiz uma lista de pessoas, né? Disse chegaram no Neves, o Ricardo, e disse mais das outras. O quadro, já não lembro quem é que eu disse mais, mas disse para aí 4 ou 5 pessoas. Ele disse, claro, claro, eu falo com eles, não sei o que, não sei o que mais. Pronto, uma delas era o Ricardo. E acho que ele falou com o Ricardo e mandou-me um mail do Ricardo, salvo erro. Foi uma coisa assim. O que eu sei é que a certa altura eu estou a escrever um mail ao Ricardo Luz Pereira. E estou meio. Como é que pá, como é que vai acontecer e não sei o quê. pois. E mandei um. Mandei um para o Ricardo e o Ricardo disse: sim, sim, claro que sim. Vamos combinar isso, não sei o quê. E ficou naquela onda do havemos. E passaram para aí 2 meses. Isto era abril, eu já estava assim meio em pânico. Eu tinha de entregar o livro em junho e agora, se o Ricardo não me dá a entrevista,
pá, o livro perde Credibilidade. uma parte considerável do valor, não é? Não é que os outros não tenham valor, todos juntos, como é óbvio. E o livro sairia se não houvesse Ricardo Araújo Pereira no livro, como é óbvio. Mas, pá, mas ter o Ricardo Araújo Pereira é obrigatório. E então há um dia que eu recebo um mail dele a dizer, pá, nem acontece, tipo, acho eu, não, tipo, não há, tipo, desculpe pela demora, não sei, é só do género. Pá, ainda vou a tempo. E eu disse, pá, claro que sim, aqui, agora lá combinar, não sei o que. Então, ele não me respondeu ao mail. Eu na minha assinatura tenho o meu número de telefone. E o meu telefone toca. E eu fico meio, oh diabo. E era, eu acho que era. Não, era à tarde, era um dia à tarde. E então atendo, pá, e eu não consigo explicar. Pá, imaginem uma das pessoas. Pá, imaginem o Ricardo Araújo Pereira, imaginem uma pessoa que latram, ok? E atendem o telefone e a voz que a gente ouve, tipo assim, meio magnética do telefone, mas é o vosso ídolo. Está a falar ali e está a tentar falar convosco. Então é logo assim uma coisa de. Dá um fresquinho, não é? A gente fica. Espero bem não dizer nada. Pronto, e então ele disse: ah, lá, pá, desculpe lá. Ele tratou-me por você durante pá, imenso tempo. Desculpe lá, não sei o quê, pá, tenho andado meio atrapalhado e tal, tenho estado em Portugal, uma coisa assim. Pá, vamos a isso, vamos combinar. E eu disse: ok, então vamos. Quando é que pode? Pá, posso, tipo, já. E foi uma cena do género, pá, vamos amanhã, vamos depois da manhã e tomamos um pequeno almoço. E eu disse, claro, bora. E ele diz assim, eu não sei se sabe, mas o Zé Diogo tem um negócio. Bora. E eu disse, sei. E o Zé Diogo tem um negócio e há ali uma loja dele no Alfragida, uma cena assim. O Zé Diogo tem um negócio. No mercado de Alfragida. E eu disse, ok, então estou lá, não sei o quê. E pá, a gente foi, sei lá, pá, às 10 e tal da manhã, uma coisa assim. Ai, ai. Bem, depois aconteceu uma coisa meio surreal que foi. Eu cheguei à padaria portuguesa, olhei lá para dentro e pensei, fixe, cheguei mais cedo, está tudo bem. E olhei lá para dentro, não estava lá ninguém, quer dizer, não, estava cheio de gente, mas não estava lá o Ricardo Araújo Pereira. E então fiquei à porta, não sei quanto tempo, pá, sei lá, 15 minutos. E já eram, sei lá, quase 11 da manhã, uma cena assim. E então mandei-lhe uma mensagem do género, pá, só para ele ficar confortável, do género, pá, eu já cá estou, mas não é preciso também estar com pressa e nada disso. Uhum. Mandei uma mensagem a dizer, já cá cheguei, mas pronto, está confortável e tal. E recebi uma mensagem dele a dizer assim, eu já cá estou dentro. Portanto, eu, como sou um cego da merda, não reparei que ele estava numa mesa do canto. E então entrei, desfiz-me em desculpas e pronto. E foi assim que eu o conheci. Pá, Está giro. e eu tenho a sorte de. Eu acho que não tenho. Eu acho não, eu sei que não tenho aquela história habitual do eu conheci uma vez numa noite de stand-up, dei-lhe um bacalhau e disse gosto do seu trabalho e fui-me embora. Que há de ser, pá, mais ou menos a maior parte das histórias Olha das que pessoas. não. Não dos Olha que não. entre os humoristas, de certeza que não é? Porque são colegas de profissão, mas sei lá. Da Um maior amigo parte das pessoas, sim, sim. depois, estás a ver? Eu tenho a sorte de, o dia que eu conheci o Ricardo Araújo Pereira, tive 2 horas e meia a uma mesa a conversar com ele Pois. e a fazê-lo responder coisas que eu queria saber. Pá, por isso é assim uma honra do caraças e é das melhores entrevistas que eu fiz na vida, sem dúvida alguma. Muito bem. Estamos mesmo quase a terminar. Eu queria só, antes de terminarmos com o beat de Jimmy Carr, que Aham. fazemos sempre isto, queria só fazer uma pergunta, mas também contextualizar aqui uma parte importante, que é Ok. o último convidado não comediante que veio ao podcast foi o Tiago André Alves, que é agente do Guilherme Sim. Fonseca. Sei. E no quarto episódio, foi quando ele veio, combinámos os dois ir ao Cais a Rir fazer stand-up. E a partir daí, o Tiago André Alves tem feito vários open mics e eu acho que até já chegou a ser headliner. Portanto, eu queria saber quando é que vamos, Nelson. Epá, eu acho que
Agora não podemos, atenção. Pois, agora não dá. Mas, Mas pá, eu, para quando? pá, Tu nunca fizeste stand-up? eu nunca fiz stand-up, eu nunca quis fazer stand-up, eu acho que nunca teria jeito para fazer stand-up, embora gosto muito de falar em público, mas são coisas muito diferentes, Uhum. por causa de, enfim, com aquilo tudo que a gente sabe. Primeiro Claro, o texto, claro. depois o timing, depois a entrega, depois a intuação, pá, essas Mas- coisas todas eu acho que não as domino. Mas estavas E- disposto a irmos. É que agora de repente eu queria criar aqui uma nova rúbrica, estás a perceber? Ah, Por ti eu faço isso. Por ti eu Vamos? faço isso. Por mim não faço, mas bora. Mas vamos combinar então. Bora. Quando isto passar, a gente faz isso. Está Pronto, prometido. olha. Fica gravado. Epá, estou a curtir. Pá, Estou a gostar desta. O Tiago é maior. Pá, o Tiago é um gajo. Não, muito especial. aliás, falo com o Tiago e ele também vai nessa noite. Temos que combinar. Olha, lindo. Adoro. Vai ser adoro. giro. Yeah. Pronto. É eu Fiquem atentos quando isto passar, fiquem em casa, mas quando puderem sair de casa e já existirem mais noites de comédia em Lisboa, Yeah. nós vamos estar A gente numa. vai lá. Se calhar não vai vai lá. ser no Casa Rir, mas nós depois anunciamos isso. A gente arranja um sítio. Sim. Nelson, obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Espero que voltes a ganhar aí um bocadinho da paixão, que eu acho que ainda está aí por isto da comédia. Sim. Acho que ainda está aí. A voltar. E vamos terminar com o beat do Jimmy Carr. E Obrigado, foi um gosto. queria só acrescentar que já anunciei isto na introdução, mas passem pelo Instagram do Humor à Primeira Vista, que vamos ter mais um conteúdo durante este período de quarentena, em princípio no IGTV, portanto passem por lá. Bom. Obrigado, Nelson, mais uma vez, e Ora é até essa. um dia. I don't want to make a big deal of this, but I recently adopted a newborn African child. He was just £7 plus postage and packing. That's how they get you. If only they'd put holes in that box. And that is the joke, interestingly, that Richard Curtis said was a bit much for the comic relief gig. A sonoplastia do Humor à Primeira Vista é de Ruben de Freitas e Luís Batista, o design de Tiago Filipe e Nuno Amaral, a voz dos jingles e genérico é de Tiago Filipe e Rui Mirama. Já sabe, de 15 em 15 dias há um novo episódio, pode ouvir na Esques FM ou em todas as plataformas de podcast, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista. Pode ainda ler parte da entrevista no site do Expresso. Acompanhe as novidades também no Facebook e no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho, obrigado por ouvir o Humor à Primeira Vista, até um dia.